Bom dia a todos, que sejam todos muito bem-vindos a esta nossa demonstração da nossa imersão MAPI. MAPI, mentalidade de alta performance e inteligência espiritual. Nosso propósito é que nós possamos crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento perante Deus e também perante os homens, ok? Eu gostaria que você pudesse fazer a sua apresentação, que você se apresentasse aqui para nós. Se possível, coloque a sua câmera aí. Nós estamos gravando esse nosso encontro, essa nossa reunião, que eu vou subi-la posteriormente para deixá-la aí de degustação, para que outras pessoas possam também demonstrar interesse em estar aqui conosco, crescendo em graça e conhecimento perante Deus e os homens. Bom dia, evangelista Douglas, muito bom tê-lo aqui, Bom tá? dia. Queria que você se apresentasse às pessoas que acessarão posteriormente esse conteúdo, né? Fale aí em poucos minutos, né? O seu nome, brevemente também a sua história no ministério e quais são as suas expectativas quando se fala em crescer em graça e sabedoria ou conhecimento, tanto perante Deus, tanto também quanto perante aos homens. Bom dia a todos, né? É, Queria saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Douglas, sou evangelista no Ministério Restaurando Famílias, né? Meu ministério começou bem cedo, eu estou hoje com 30 anos. Meu ministério ele começou aproximadamente quando eu tinha 16 anos. Então, são 14 anos que já estou no ministério, envolvido com o ministério. Mais diretamente nos últimos 9 anos, após o meu casamento, sou casado com a Flávia, já tem 9 anos que eu sou casado, né? Conheci ela também na minha juventude, na minha mocidade, e o Senhor nos deu a graça de nos casar e estarmos juntos até hoje. Tenho uma filha, né? Tenho uma filha linda, com o nome Esther. O Senhor me deu a graça também de ser pai. E o que eu espero em relação ao conhecimento? Sem conhecimento, nós não somos ninguém, né? Muitas vezes a própria palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, não só das escrituras, mas nós precisamos de entender e conhecer outras coisas que são necessárias para o nosso crescimento emocional, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento em qualquer área da nossa vida. Nós temos que ter um conhecimento básico, nem que seja o básico, mas nós temos que ter. E, se possível, ir aprofundando nisso, para que nós possamos alcançar lugares mais destacados, né? Que muitas pessoas vivem na média. A gente está vivendo simplesmente na mediocridade que nos apresenta. E para nós nos destacarmos e passar da média para um ponto que poucas pessoas alcançam, que é o ponto de estar acima da média, estar no ótimo, estar no excelente, experimentar coisas extraordinárias, nós temos que buscar isso. E isso é a busca de conhecimento, tanto espiritual quanto em qualquer área da nossa vida. Então, assim, me apresento dessa forma. Espero que Deus possa abençoar a vida de todos, inclusive do nosso querido pastor psicólogo Moisés, que está nos dando essa chave para poder alcançarmos novos patamares. Ô, meu amado, que bênção, né? Que maravilha, que testemunho. Você percebe que, através do testemunho do evangelista Douglas, que mesmo você sendo tão jovem, ele começou jovem, com 16 anos, já sentia ardendo, queimando em seu coração o chamado para o ministério, o chamado para a obra. Hoje, inclusive, ele está, à frente, dirigindo uma igreja local na região ali de Contagem, Água Branca. Depois vai lá visitar. Fica ali, Rua São Mateus 271, é isso mesmo, evangelista Douglas? Isso, Rua São Mateus 271, aqui na Água Branca, é o ponto principal do bairro Água Branca, bem na Praça do Soteco, né? A praça é bem conhecida. Nós estamos ali, nós estamos reiniciando uma grande obra, né? Nós estamos nessa grande obra e por isso nós não vamos parar, né? Tenho a honra e a responsabilidade também de dirigir essa igreja, né? Mesmo tão jovem, 30 anos, e se tornar o dirigente de uma igreja não é uma coisa tão fácil, né? Mas mesmo com a juventude, eu busco ter a sabedoria que teve Salomão, que ainda jovem, ele conseguiu governar aquela nação com graça. Amém? Maravilha, maravilha. Bom, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês uma tela. Vocês que estão
no celular, pode ser que fique um pouco pequeno, mas vocês vão me dizendo aí se vai estar à altura aí para vocês acompanharem, ok? Deixa eu ver se eu compartilho aqui, só um instante. Se não conseguir, a gente vai sem o compartilhamento, mas que bom será se a gente conseguir compartilhar, ok? Ótimo. Consegue visualizar aí, Evangelista? Chegou bem aí para você? A tela está sendo compartilhada? Só confirme aí para mim, por gentileza. Seu microfone está desativado. Ótimo, ótimo. Bom, nós vamos hoje então fazer uma breve demonstração do que nós vamos chamar da nossa imersão MAPI, ou seja, mentalidade de alta performance e inteligência espiritual. Nós trabalharemos não apenas com o contexto bíblico em si, da palavra, mas essa será a nossa base, o espiritual, porque quem eu sou? Quem nós somos? Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito em um corpo. Eu sou um ser tricotomo. E pensando nisso, nós precisamos equilibrar as áreas da nossa vida através desse pilar fundamental, o pilar mais importante que tem é o pilar espiritual. Todavia, que quando nós encontramos com algumas das áreas da nossa vida em desarmonia, em desequilíbrio, por sua vez, a nossa vida ela tende a estar travada, sendo travada em qualquer área. Para melhorar, então, nós precisamos ativar, de uma ativação, principalmente no que diz respeito à inteligência espiritual, entendendo quem nós somos. E pensando nisso, para esta abertura, hoje aos domingos, nós estaremos, nos próximos domingos também, falando sobre MAPI, proverbiando com Salomão. Como ter essa mentalidade de alta performance e inteligência espiritual através da sabedoria de Salomão, o que Salomão tem a nos ensinar. Mas antes, se vocês estão percebendo aí nessa nossa tela em branco, é, eu vou falar um pouco sobre propósito, antes de falarmos imediatamente sobre Proverbiano com Salomão. Sobre propósito, eu penso o seguinte: existem pelo menos 5 grandes perguntas que todo ser humano ele busca respondê-la, ou que pelo menos deveria buscar ter uma resposta para estas 5 perguntas. E não ter dúvida aqui, porque a partir daqui nós vamos compreender o nosso pilar, o pilar espiritual, que é a base de tudo, ao meu ponto de vista. Uma das perguntas que todo ser humano faz é: quem sou? Quem é você? E me diz uma coisa, ao falar e tocar nesse ponto, quanto tempo você tira de qualidade para voltar para si mesmo, para se conhecer? A inteligência emocional, através do grande mentor Daniel Goleman, ele vai, na verdade, pegar todo o compêndio de tudo aquilo que vem, que eu acredito, que eu pontuo como desde a criação do mundo, em especial do homem em si, já se fala, ou já deveria se falar, inteligência emocional, mas não com essa linguagem, não com essa nomenclatura. Mas Daniel Goleman, ele vem e nos traz, então, de uma maneira mais clarificada, de uma maneira mais inteligível, os pontos e as ferramentas e a importância de nós termos inteligência emocional. Porque quando Deus criou o homem, por exemplo, ele já começa a inserir nele esse princípio que Daniel Goleman tenta trazer para nós do autoconhecimento, da autorresponsabilidade. Conheça a ti mesmo, já dizia Sócrates. E nós precisamos, então, partir desse pressuposto que quando o Criador, ele estabelece o homem, ele cria o homem, dá para este homem a oportunidade de crescer, de multiplicar
e de povoar a terra, de governar sobre ela, de dominar sobre ela, você precisa colocar no seu radar aqui algumas chaves, alguns princípios que nós precisamos tê-los bem consolidados em nós. Primeiramente, é, outro dia eu estava perguntando uma mentorada, eu disse para ela o seguinte: me diz uma coisa, você acredita que Deus é o criador do universo, de tudo que nele há? E ela apontou que sim. Então eu disse para ela: você também então acredita que foi Deus quem criou o homem? O homem não é fruto, então, no seu ponto de vista, de acordo com as suas crenças, ele não é fruto de uma evolução. Ele foi criado, é isso mesmo? E ela disse sim. Eu disse então para ela em seguida, fiz a seguinte pergunta: se Deus criou o homem, por que que ele disse para o homem: crescei-vos e multiplicai-vos? Este homem, porventura, ele era uma criança, ele era um bebê, ele era alguém que não tinha condições de tomar as suas próprias decisões? Ele era uma criança ou ele já era um homem formado? Ela disse: não, ele já era um homem formado. Eu disse assim para ela: então por que Deus determinou que ele deveria crescer para depois multiplicar? Temos algumas chaves aqui. Uma criança, ela não pode gerar uma outra criança. Somente uma pessoa adulta, somente uma pessoa que cresceu, que se desenvolveu, uma pessoa que já está madura, não somente as suas genitárias, mas que tenha já toda uma formação psíquica constituída, será capaz então de constituir uma família, pelo menos uma família saudável, não é isso mesmo? Somente uma pessoa madura é capaz de gerar uma outra vida. E eu então disse para ela: por que então, se Deus não criou um homem criança, já maduro, ele determinou que ele crescesse primeiro para depois multiplicar? E o ato da multiplicação humana, nós sabemos que é através do coito, através do relacionamento sexual. Então, como é e o porquê e o que isto significa, esta determinação de Deus para que o homem crescesse? E ela disse assim para mim, evangelista, ela disse: uau, eu nunca tinha pensado nisso. São coisas básicas. Eu não sei se o evangelista Douglas já tinha pensado nisso. Quando eu me pus a pensar sobre essas questões, isso então começou a me levar a entender que tudo que existe hoje como ciência é algo que Deus já compartilhava com o homem por ele criado, não com as mesmas nomenclaturas, mas só que ele exercia isso com plenitude, com graça. Ele tinha uma mentalidade de alta performance e inteligência espiritual e nós precisamos resgatar isso. Você já tinha, Douglas, pensado sobre essa questão? É verdade. Se o homem já era crescido, por que que Deus determinou para ele crescer, para depois multiplicar? Ou seja, para depois gerar filhos, né? Gerar a sua descendência. Mas confesso que nunca pensei de forma direta a respeito disso, né? Mas quando o senhor já trouxe em relação, primeiro cresça, depois multiplique-se, né? Na hora já deu aquela luz. A gente precisa de adquirir primeiro o conhecimento, ser maduro mentalmente, ter uma mente preparada para que depois eu possa crescer e multiplicar, né? Que eu vou crescer através do conhecimento. E depois eu vou multiplicar, e depois eu vou povoar a terra, e depois eu vou governar sobre ela. Então, principalmente quando Deus Exatamente. fala crescer, né, é para que ele possa exercer o governo. E se eu não crescer mentalmente primeiro, eu não consigo governar sobre nada. Eu acredito que o que a luz que veio foi essa aqui na mente. Bacana, exatamente isso. Então, eu disse para ela: olha, o desejo de Deus para o homem é que ele tenha autoconhecimento, que ele conheça a si mesmo. Já existem diversas passagens bíblicas que nos fazem entender e compreender muito bem que se nós não amarmos a nós mesmos, nós não conseguiríamos amar o nosso próximo, amar o nosso semelhante. E por sua vez, se eu não consigo amar o meu semelhante,
dificilmente eu vou cumprir o primeiro e maior de todos os mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, você percebe que isso é uma engrenagem. Todos os pontos estão conectados. Não existem peças soltas. Quando Deus criou o homem, Deus o criou no seu estado perfeito, com uma mentalidade de alta performance. Um homem que tinha em si o poder para governar sobre todas as coisas. É algo que a gente posteriormente vamos aprofundar sobre isso dentro da nossa imersão, mas por hora eu quero que você entenda isso. Quando Deus, então, ele constitui o homem, era necessário que o homem conhecesse a si mesmo, cada detalhe. Ele entendesse os seus pensamentos, entendesse os seus sentimentos, compreendesse o que é que o leva a comportar de determinada maneira. E nessa imersão, quando falamos em mentalidade de alta performance e inteligência espiritual, não é um treinamento para cristãos, é um treinamento para a vida, é um treinamento para pessoas que querem de fato se conectar com a sua fonte criadora, se conectar com a sua missão, com o seu propósito. E uma das grandes respostas que muitos ainda não conseguiram ter clareza é justamente esta primeira das 5 grandes perguntas: quem sou? A pergunta é: quem é você? Quando você para expressar os seus sentimentos, você consegue expressá-lo de maneira clara? Quando você vai questionar qualquer fato relacionado às suas dores emocionais, dores financeiras, dores conjugais, dores na criação de filhos, dores sociais, enfim, quando eu falo dores, eu estou aqui agora apontando para as áreas da nossa vida. E quando se fala sobre as áreas da sua vida, você tem clareza, você tem convicção de que os passos que você tem dado até aqui é que te trouxeram para o lugar onde você se encontra. E que só existe uma forma de você sair de onde você está hoje, dando novos passos rumo à direção que você almeja para si. Então é preciso conhecer a si mesmo, é preciso aprofundar nesse conhecimento da sua constituição trina, que é espírito, alma e corpo. Você precisa governar nessas 3 áreas. Por isso Adão, ele precisava crescer, adquirir conhecimento. Ele precisava entender, eu tenho que governar. Eu não posso esperar que Deus faça por mim o que é responsabilidade minha. Aqui vem a autorresponsabilidade. Enquanto você não entender esses 2 principais conceitos dentro de inteligência emocional, que Daniel Goleman traça com bastante categoria, autoconhecimento, autorresponsabilidade, mas não para só por aí, ok? Mas eu estou trazendo esses 2 grandes pilares da vida humana que, se você não os compreenderam bem, você vai se colocar no lugar de vítima, você vai se colocar no lugar de um pobre coitado, você vai achar que as pessoas são responsáveis pela vida que você está vivendo. E aí, dificilmente você vai encontrar razões que te faça ser grato pela vida que você tem, se você não estiver vivendo em plenitude, ok? Então, a grande pergunta, quem sou? Você precisa ter resposta para ela. A segunda grande pergunta dessas 5 é: de onde eu venho? Se você não souber quem você é de fato, você vai pensar que você é descendente de um macaco. Parece brincadeira, né? Mas você precisa, então, identificar quais são as suas origens. Qual é a sua árvore genealógica? Quem foram os seus pais maternos, paternos? Quem foram os seus avós maternos e paternos? Quem foram os seus bisavós? Isso nós estamos falando de uma árvore genealógica. Se você começar a estudar a fundo guimetria, por exemplo, que vai tratar dessas questões, você vai começar a compreender por que eu tenho um modo de pensar muito parecido com, por exemplo, o meu tio ou o meu avô.
Oh, meu pai, aí nós vamos olhar para as Sagradas Escrituras e nós vamos encontrar dentro da inteligência bíblica e espiritual falando sobre a existência de possíveis maldições que alguns declaram hereditárias. Uns creem, outros não, mas cientificamente já podemos dizer então que existe uma árvore genealógica. Você tem uma origem, você tem uma história. Você não simplesmente surgiu e passou a ser do nada. Você é fruto dos seus antepassados, você é fruto de histórias passadas. Você tem um passado, não importando a idade que você tem hoje. E para isso você precisa entender qual é a sua real origem, qual é a sua real fonte. Se você chega na sua árvore genealógica, vai chegando na árvore genealógica deles, nós vamos chegar em Adão, e ao chegar em Adão, você precisa entender que Adão foi um ser criado, e quem o criou? Deus o criou. E aí você pode então definir acreditar ou não no criacionismo, ter isto ou não como base, como sustentação da sua existência. Ou você pode buscar outras teorias, como alguns buscam a teoria darwiniana, como alguns buscam diversas teorias sobre a gênese humana. Mas a pergunta é: você tem certeza, convicção de onde foi que você saiu? Quais são as suas origens? De onde eu venho? A terceira grande pergunta é: por que estou aqui? Por que que nós olhamos e percebemos algumas pessoas vivendo uma vida sem propósito? Uma vida onde parece que ela está numa aventura, no looping. Ela está presa a um sistema que ela se sente, na verdade, à mercê das circunstâncias. Ela não consegue determinar alvos, objetivos para a sua vida, porque ela acha que a vida é que vai lhe conduzindo, a vida é que vai lhe levando. É aquela famosa canção, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Um barco à deriva, você se sente assim? Você se vê como um barco à deriva? Mas se você não souber quem você é, nem de onde você vem, possivelmente você também não saiba responder por que você está aqui. Quantas vezes você já perguntou assim, eu não sei por que isso acontece só comigo? Este é um sinal claro de que você não tem buscado o autoconhecimento, ao ponto de saber o porquê, qual a sua missão nesta terra. Quando eu olho para a inteligência espiritual, eu entendo que eu nasci para a glória do meu Criador. Eu nasci para viver uma vida plena, uma vida abundante. Eu nasci para viver em abundância. Eu sou, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei por que estou aqui. Você tem resposta para essas três das cinco grandes perguntas? Comenta aí depois, nos envia o seu comentário. E por fim não, a quarta grande pergunta é: o que posso fazer? Interessante quando vim preparar essa nossa introdução da imersão MAPI, essa degustação que estamos deixando para você entender o nosso propósito, ao pensar sobre essa pergunta, o que posso fazer, ela reflete a realidade daquelas pessoas que elas querem mudar, mudar para melhor, elas querem viver uma vida plena, mas elas não sabem o que fazer, qual é o próximo passo. Agora que eu estou descobrindo quem eu sou, de onde eu venho e por que estou aqui, como eu posso sair dessa situação? Como eu posso sair deste quadro de angústia, desta ansiedade, desta depressão? Então, essa quarta pergunta vai nos dizer isso: o que posso fazer? Mas para isso você tem que conhecer a si mesmo, conhecer as suas origens, saber qual é a sua missão aqui, o que você veio fazer aqui, qual é o plano divino, o plano de Deus para você. É por isso que ele vai declarar na inteligência espiritual: eu bem sei os planos que eu tenho ao seu respeito. É plano de paz. Mas algumas pessoas pensam assim: eu nasci só para sofrer, por isso que eu sofro, por isso que eu estou na dor, por isso nada dá certo na minha vida, por isso só existem portas fechadas. Mas a pergunta que você tem que fazer é: o que você pode fazer para mudar este quadro?
para mudar essa situação? Esta é a quarta grande pergunta das 5 maiores perguntas que nós deveríamos nos fazer constantemente. Está fazendo sentido até aqui? E agora, então, eu quero caminhar para a quinta e última pergunta. Eu até comecei a colocá-la aqui para você. A quinta pergunta deixei ela aqui em branco, para ou para onde. Ao invés de para onde eu vou, qual é o meu fim? Qual é o meu fim? Se eu estou vivendo aqui, agora eu sei quem sou, de onde eu venho, para onde eu vou e o que posso fazer, qual é o meu fim? O fim que você pode desenhar para você é aquele que você de fato desejar. Porque tudo aquilo que você pensa, que você imagina a respeito de si mesmo, você traz à existência sobre a sua vida. Então está na hora de você desenhar um mapa de sucesso para que você possa viver uma vida extraordinária, uma vida abençoada, uma vida de uma mentalidade de alta performance e inteligência espiritual. Bom, a partir de agora, então, tendo feito sentido para você, aqui nós falamos sobre propósitos e as 5 grandes perguntas que nós devemos nos fazer. Eu quero agora compartilhar com você sobre Proverbiando com Salomão. É o que nós estaremos vendo nos próximos 20 domingos, ok? Aos domingos, então, nós vamos estar mergulhando, bebendo da fonte que Salomão nos prestigiou com a sua história de vida e com seus escritos. Proverbiando Salomão. E pensando nisso, eu quero começar a trazer aqui para você, ok? Vou deixar aqui em letras garrafais para que todos possam ver também. Provérbios 1. Nós vamos começar a ver o que Provérbios 1 vai nos ensinar. Proverbiando com Salomão, como adquirir mentalidade alta performance e inteligência espiritual com Proverbiando Salomão. Esta é uma Bíblia que eu tenho, Bíblia Judaica Completa. É uma Bíblia comum, praticamente comum a todas as outras, mas a sua forma de se escrever está muito próxima do texto original. E aí, eu trouxe aqui para você no digital, encontrei esta Bíblia, como está escrito na Bíblia hebraica, Provérbios 1. E quais são as lições que nós vamos tirar aqui dentro de cada bloco daquilo que Salomão quis apresentar para os seus súditos e para nós, hoje, que temos o acesso às Sagradas Escrituras, à inteligência bíblica. Provérbios 1 vai nos dizer assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Aqui começa uma apresentação. Quem é que nos escreve? Não é um homem comum, não é um homem qualquer. E dentro de mentalidade do MAPI, mentalidade de alta performance, inteligência espiritual, todas as vezes que nós formos voltar à inteligência bíblica, eu quero te dizer uma coisa: a inteligência bíblica tem tudo a ver com você. Vai estar escrito Salomão, outra hora nós estamos a 10 minutos, né, de encerrarmos a nossa reunião, mas vamos lá. É o tempo que me permite aqui o Zoom gratuito, né? A gente vai buscar para outra versão, mas é claro, eu preciso de ter pessoas aqui que estejam dispostas a caminhar conosco, não é verdade? E aí, vamos lá. Dentro, então, de MAPI, ou da inteligência espiritual, quando formos falar qualquer área da inteligência bíblica, você precisa entender, esta é uma mensagem exclusivamente para você. E aqui, na apresentação, Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, qual é a mensagem que eu posso extrair daqui? Você, assim como Salomão, você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Você é filho do rei, mas não um rei qualquer, um rei perene. A promessa que foi feita a Davi, que o seu trono seria eterno, que nunca lhe faltaria descendente, porque
Davi, ele aponta para o reino celestial, um reino eterno, um reino que não tem fim. Então, você não é qualquer um, você pertence ao reino, e este reino é um reino de vida, este é um reino de paz, este é um reino de alegria, este é um reino de abundância. Pois até o próprio nome Salomão tem tudo a ver com isso. Um reino de paz é o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. Mas por que nós vivemos guerras? Por causa das nossas escolhas. Porque não sabemos ou não temos feito as coisas da maneira que deveríamos fazer. Lembra das 5 grandes perguntas? Então, nós vamos ter ali um mapa da vida. E se você souber desenhar este mapa, você pode desenhar um mapa que te leve a descobrir os tesouros escondidos dentro aqui do Proverbiando com Salomão, onde nós vamos pegar esses textos dentro da inteligência bíblica. O verso 2 vai dizer assim: agora ele vai nos mostrar qual é o propósito. Primeiramente, a apresentação. Quem é que nos inscreve? Não é qualquer um, assim como você não é qualquer um. O homem mais sábio que existiu nesta terra, depois de Cristo Jesus, eu posso assim dizer, te assegurar. Porque Cristo é o próprio Deus. Um homem mais rico, mais sábio, um homem que, mesmo com toda esta sabedoria, assim entendeu que ele era carente da sua origem, do seu Criador, que era o próprio Deus. E todas as vezes que nós cortamos essa conexão, como um dia Salomão também cortou a sua conexão com as suas origens, a gente começa a experimentar a dor, a gente começa a experimentar o fracasso, a gente começa a experimentar as perdas da vida, mesmo que nós não tenhamos criado para perder, nós fomos criados para multiplicar. Escreva isso. Você foi criado para multiplicar. E o que é que significa multiplicar? Você foi criado para crescer. Em que áreas? Em todas as áreas da sua vida. E aqui na imersão MAPI, essa é apenas uma degustação, nós vamos trabalhar todas as 12 áreas da vida para adquirir mentalidade de alta performance e inteligência espiritual, porque inteligência espiritual é, para mim, a base de tudo. Então, agora ele vai caminhar para o propósito. Do verso 2 ao 6, nós temos quais são os propósitos dos provérbios de Salomão. Guarde isso. Versos 2 ao 6 vai falar dos propósitos. E ele começa a descrever, então, qual é o propósito. Ou seja, qual é a meta, qual é o objetivo. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Ele nos traz um tripé aqui que parece que é a mesma coisa, mas está falando de crescimento em todas as áreas. Lembra da pergunta inicial? Se Deus criou o homem já maduro, por que ele precisava de receber essa ordem de Deus para que ele crescesse? Porque você precisa adquirir, conhecer sabedoria. Como é que se adquire sabedoria, evangelista Douglas? Como é que se adquire sabedoria, você que vai acessar essa aula degustativa? A sabedoria, alguns vão dizer que ela se adquire com a vivência, com a experiência, com colocando mão na massa, mas a sabedoria, eu posso lhe dizer, lhe garantir que para nós hoje, infelizmente, ela é o resultado da soma dos nossos fracassos, das nossas dores. Perceba bem, quantas vezes você já parou e pensou assim: se eu tivesse a idade de 18 anos, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria cometido as besteiras que eu já cometi na minha vida. Sim ou não? Eu imagino ali, o evangelista Douglas tem 30 anos apenas. Mas imagina, Douglas, se você tivesse o fôlego, ainda está muito jovem, né? Mas me compare, eu com 52 anos hoje. Mas você, independente da sua idade, imagina você com a cabeça que você tem hoje há 10 anos atrás. Você teria cometido as mesmas besteiras que você cometeu no passado? Claro que não. Por quê? Porque você adquiriu o quê? Sabedoria. Isso é vivência, experiência. Mas você quer ver uma coisa terrível que acontece com um grande número de pessoas? É que elas passaram anos de dor, no passado de dor, um passado de vergonha, um passado de desonra. Sabe o que acontece, evangelista Douglas? Elas não adquiriram a sabedoria. Elas continuam ainda hoje na dor,
Tem 10 anos que está na dor, tem 10 anos que está na decepção, que tem 10 anos que não sabe o que é gratidão, que tem 10 anos que não desfruta, porque desde o seu passado até aqui, elas não conseguiram tirar nenhum proveito. Não aprenderam com seus erros. Não aprenderam com os resultados que ela entende que teriam resultados melhores. Eu sabe que onde ela se encontra hoje, na reclamação, na murmuração, elas não conseguem avançar, porque a vida delas perdera o sentido. Mas aí vem a quarta pergunta: o que eu posso fazer para mudar isso? Salomão está dizendo que o Provérbios é para que você conheça a sabedoria e a instrução. Qual é a diferença entre sabedoria e instrução? A instrução é quando você entende a necessidade de buscar um mentor. Você não aprendeu, não adquiriu sabedoria e não tem muito o que ensinar, não é grato pela vida que tem, e você quer continuar vivendo daqui para frente com os mesmos sentimentos, com os mesmos resultados, com as mesmas dores, aí Salomão está dizendo que Provérbios é para que você encontre, conheça a instrução. E onde é que a gente encontra instrução? Através de mentores, através de treinamentos, mas a maioria das pessoas não querem pagar o preço necessário para adquirir a instrução. O próprio Salomão, nós vamos ver mais para frente, ele vai dizer assim: compra a verdade e não há vendas. O que, que ele está dizendo? Pague o preço para ser bem instruído. Procure por bons mentores. Mas nós não paramos nem mesmo para procurar uma ajuda psicológica, que é o mínimo. Nós não paramos para entrar num gabinete pastoral com coração, né, num lugar de aconselhamento, coração aberto. Claro que não podemos buscar qualquer um. Eu trouxe outro dia uma live falando sobre conselheiros e palpiteiros. Quais são as pessoas que você tem buscado? Palpiteiros ou conselheiros? E conselheiro não se encontra em qualquer mesa. Sim, conselheiro não. Eles não estão tão facilmente assim acessíveis. É por isso que você tem que pagar o preço para encontrá-los. Então ele fala: o propósito de proverbiando é adquirir a instrução, além de ter sabedoria. E agora ele fala: para que isso? Para se entenderem as palavras de prudências. Que é essa prudência? Maturidade. Agora você entende o poder do silêncio, você agora não vai falar besteiras, você agora não vai reclamar, não vai murmurar, não vai praguejar, não vai amaldiçoar, porque você agora adquiriu palavras de prudência. Um homem que tem palavras de prudência, o que que ele tem? Ele tem o que na inteligência espiritual vai falar sobre autocontrole. E que a inteligência bíblica, a inteligência emocional fala sobre autocontrole, a inteligência bíblica fala sobre domínio próprio. E aí eu te pergunto, você tem desenvolvido domínio próprio ou adquirido, treinado o autocontrole? É neste ponto que você tem agora palavras de prudência. E ele fala mais. Qual o outro propósito? Nós vamos ficar aqui hoje, é só uma introdução, só uma degustação, né? Então nós vamos falar agora sobre qual mais o propósito do proverbiano de Salomão, para se receber a instrução do entendimento. Não é qualquer instrução, porque você pode ser instruído para o mal, sim ou não? Você pode aprender a ser um criminoso? Pode ou não pode?